doença, violência, catástrofes, pobreza, ansiedades. Esses são alguns dos problemas comuns da humanidade hoje. E que eu tenho certeza que todos aqui já passaram por algum desses problemas pelo menos uma vez na vida. Esses problemas fazem parte do que a Bíblia chama de tempos críticos, difíceis de suportar. E devido a esses problemas, infelizmente, as pessoas têm cada vez mais achado difícil encontrar verdadeira felicidade e alegria na vida. Muitas pessoas, elas buscam alegria em diferentes coisas e situações. Algumas delas a gente pode observar na seguinte imagem. Aí nós vemos pessoas procurando alegria em luxos, riquezas, bens materiais, diversão em excesso e até em vícios. Mas será que essas coisas realmente são capazes de trazer alegria? Vamos ver um texto da Bíblia? O texto de Provérbios 14:13. Convido a todos a verem comigo. Provérbios 14:13. Se todos acharam, diz assim: mesmo no riso, o coração talvez sinta dor, e a alegria pode acabar em tristeza. Não é isso que acontece? Essas coisas normalmente não acabam em tristezas? O rei Salomão, que escreveu esse texto inspirado por Deus, ele tinha todas essas coisas. Ele tinha fama, tinha riquezas, bens materiais, ele era respeitado. Ele podia ter tudo o que ele quisesse. No entanto, ele sabia que essas coisas, apesar de trazerem uma certa alegria, ela era temporária e acabava rápido. Por exemplo, você já viu uma pessoa sob efeito de bebidas alcoólicas na rua ou em um bar? Essa pessoa não parece alegre quando você vê ela? No entanto, no dia seguinte, quando o efeito do álcool passa, o que sobra daquela alegria toda? Na verdade, a pessoa para, reflete na sua vida, nos problemas que ela tem, e daquela alegria, só o que sobra é um grande vazio. E por que isso acontece? Bom, a alegria verdadeira, ela não é sentida a partir de coisas externas, a partir das situações que a gente se encontra, mas ela é sentida de dentro, ela vem do nosso coração. Veja só o contraste com o exemplo dos apóstolos no primeiro século. Eles foram presos, espancados, humilhados, porque eles estavam pregando. No entanto, vamos ver só como eles estavam se sentindo quando foram soltos. Aqui no texto de Atos 5:41. Atos 5:41 nos diz o seguinte: assim, eles saíram do Sinédrio, alegres, porque tinham sido considerados dignos de ser desonrados por causa do nome dele. Percebeu como eles estavam se sentindo? Apesar de toda aquela situação ruim, eles estavam alegres. E o que a gente aprende com o exemplo deles? A gente aprende que a alegria de verdade, ela pode ser sentida mesmo em momentos ruins, mesmo em situações difíceis. Mas como que isso é de fato possível? A Bíblia, ela possui princípios que nos ajudam a entender como que a gente pode desenvolver alegria de verdade. E nesse discurso, a gente vai ver 3 princípios que nos ajudarão a desenvolver alegria. E depois a gente vai ver mais 3 princípios para a gente aumentar ainda mais a nossa alegria. Então, como você pode ter alegria? O primeiro princípio encontra-se aqui em Provérbios 15:15. Vamos ver?
Provérbios 15:15. Diz assim: para o aflito, todos os dias são maus, mas quem é alegre de coração tem sempre um banquete. Mas como assim, alegre de coração? Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo para a gente é que nós devemos pensar de modo positivo. Se a maneira como você encara a sua vida é negativa, então logo todos os seus dias vão ser tristes e sombrios. Todo obstáculo no caminho vai ser impossível de ser superado. No entanto, ao contrário, se a gente imagina, se a gente vê a nossa vida de modo positivo, então nós podemos sentir alegria, mesmo passando por dificuldades. Então a gente pode se perguntar: essa situação que eu enfrento é mesmo o beco sem saída? Ou será que é só mais um obstáculo no caminho? Vamos ver mais uma imagem, por favor. Nessa imagem, nós vemos um casal dando um passeio em um parque. E nós percebemos aí que eles têm dificuldades, têm limitações, que é a deficiência do marido. No entanto, olha só para as expressões deles. Eles estão refletindo alegria. Mas por quê? Porque eles estão concentrando seus pensamentos não em coisas negativas. E até poderiam, não é? Eles podiam parar e pensar: como seria bom se a gente pudesse andar, correr aqui como as outras pessoas, não é? Mas é isso que eles estão pensando? Não. Eles estão aplicando o princípio de Provérbios 15:15. Quem é alegre de coração tem sempre um banquete. Eles estão prestando atenção nas coisas boas que eles têm. E quais coisas boas são essas? O amor que sentem um pelo outro, a amizade deles, a vida. E eles estão vendo alegria até em algo tão pequeno, tão simples, mas ao mesmo tempo tão bonito quanto uma flor. Então é importante a gente substituir pensamentos negativos pelos pensamentos positivos. É claro que isso não é fácil. Para a gente largar esse hábito de pensar negativo, exige muito esforço. Tanto esforço quanto de largar um vício. Mas vale a pena. É como, por exemplo, pense no seguinte: quando você está escutando música e de repente começa a tocar uma música que você não gosta, uma música ruim, você não fica só parado esperando a música tocar inteira, né? Você pula para a próxima música. Então a gente quer fazer o mesmo com os pensamentos negativos. A gente substitui, pula para os pensamentos positivos. Com certeza, se a gente se esforçar em fazer isso, a gente vai poder sentir alegria. Agora, o segundo princípio. 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18. 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18. Diz assim: estejam sempre alegres, orem constantemente, deem graças por todas as coisas. Essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Notou o ponto-chave? Deem graças, ser grato. Às vezes, a gente fica tão concentrado nos nossos problemas que nos esquecemos de ver as bênçãos que Jeová nos dá, diariamente. Então, vamos tirar tempo para pensar nas coisas que somos gratos. Não só pensar, mas também orar a Jeová agradecendo essas coisas. Certamente, se a gente fazer isso, a gente vai aumentar a nossa gratidão. Olha só o que uma garotinha de 12 anos, que se chama Abigail, disse. Ela diz o seguinte: Jeová merece nossos agradecimentos mais do que qualquer outra pessoa no universo.
Sempre devemos dizer a Ele o quanto somos gratos por tudo que Ele nos dá. Uma vez, eu ouvi uma coisa que me marcou. Era mais ou menos assim. Imagine que você acordasse de manhã e tivesse apenas as coisas que agradeceu a Jeová no dia anterior. O que será que você ia ter? Então, o que você vai ter amanhã? É um pensamento interessante, né? Veja na próxima imagem, por favor. Nessa imagem, nós vemos uma irmã agradecendo a Jeová durante o dia. Primeiro ela para, pensa nas coisas que ela é grata, e então ela ora, agradecendo. Assim como ela, nós temos muitos motivos para agradecer a Jeová. Por exemplo, a nossa vida, o alimento material que supre nossas necessidades, a nossa saúde relativa, o privilégio que temos de ser servos de Jeová e, com certeza, a companhia dos nossos queridos irmãos. Não são bons motivos para a gente ser grato? Com certeza, né? E sendo grato, a gente vai ter alegria. O terceiro princípio está em Atos 20:35. Atos 20:35. Nos diz assim: em tudo eu lhes mostrei que, trabalhando arduamente assim, vocês devem ajudar os fracos e ter em mente as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Essa frase até pode parecer um pouco estranha, não é? Talvez a gente esteja acostumado e ache normal a gente estar alegre quando a gente recebe presentes, recebe alguma coisa, ajuda, não é? Então o que Jesus estava querendo dizer aqui? Jesus estava nos dizendo que a pessoa que ajuda outros, sem esperar nada em troca, era uma pessoa que sente mais alegria. Nós fomos criados assim, afinal, para vivermos em conjunto, em sociedade. E a pessoa que é generosa de coração, ela consegue lidar melhor com as circunstâncias negativas. Veja só um exemplo de um rapaz que se chama Josué. O Josué, ele tem uma doença. Essa doença se chama espinha bífica. Para quem não conhece, essa é uma deficiência na coluna vertebral. E é muito grave. Por causa dela, ele tem dores terríveis. Mesmo assim, o Josué, ele tem uma vida produtiva, ele ajuda outras pessoas. E diz assim: em vez de falar que não consigo fazer alguma coisa, eu gosto de pensar em como posso ajudar as pessoas de modo prático. Encontro maneiras de fazer coisas pelos outros e isso me deixa muito feliz. Você percebe que, por se preocupar bastante com outros, ele não tem tempo para ficar pensando nos próprios problemas, não se concentra na situação dele. Então o que a gente pode fazer? Primeiro e mais importante, a gente ora a Jeová, pedindo a motivação correta para ajudar outras pessoas. E a gente pede também ajuda para colocar em prática o princípio de Atos 20:35. Daí a gente pode se perguntar: será que eu posso preparar uma refeição para alguém doente? Ou separar algo que ajude alguém que está com dificuldades financeiras? Eu conheço algum idoso que talvez precise de ajuda em tarefas de casa? Ou de uma carona, ou precise de companhia? Se você observar alguém triste ou desanimado, será que você pode oferecer uma palavra bondosa? Ou um ombro amigo e ouvir essa pessoa? A gente pode ter certeza que fazendo isso, a gente vai estar sendo generoso e então sentir a alegria verdadeira. Mas e se você já é uma pessoa que pensa de modo positivo, já demonstra gratidão e também já ajuda outras pessoas? Saiba que se você já sente alegria, você pode aumentar ainda mais a sua alegria. E novamente, a Bíblia nos ajuda nisso.
Agora a gente vai ver mais 3 princípios, esses que vão ajudar a gente a aumentar ainda mais a nossa alegria. O primeiro princípio se encontra aqui em Mateus 5:3. Vamos ver? Mateus 5:3. Diz assim: Felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual, porque a eles pertence o reino dos céus. Então Jesus disse aí sobre a necessidade espiritual. E o que seria isso? Bom, diferente dos animais, nós seres humanos, nós temos tanto a capacidade quanto a necessidade de conhecer o nosso Criador Jeová e também de adorar a Ele. E a espiritualidade, ela é essencial para a nossa felicidade. E como é que a gente cuida dela? Assim como as nossas necessidades físicas, que se a gente não comer, não se alimentar, a gente acaba ficando fraco e desnutrido. Com a espiritualidade, da mesma maneira, a gente precisa alimentar ela. E qual que é o alimento? O alimento Jeová nos dá, e é a sua palavra, a Bíblia. Quando a gente tira tempo para ler, meditar e aplicar o que a Bíblia diz em nossas vidas, a gente está nutrindo a nossa necessidade espiritual, a nossa espiritualidade. E a gente quer fazer isso todos os dias, porque assim nós podemos ter uma espiritualidade forte. E assim como durante o dia a gente come diversos tipos de alimento, é da mesma maneira com a espiritualidade. A gente tem uma variedade de alimentos espirituais que Jeová prepara com carinho para a gente. Para ilustrar, pense no seguinte. Talvez o nosso café da manhã seja a leitura do texto diário, ou a gente pode assistir um vídeo da adoração matinal. No almoço, quem sabe não seja a leitura de um artigo da Sentinela ou Despertai. E na janta, a gente tem um grande banquete espiritual que são as nossas reuniões. Além disso, a gente pode fazer o que diz aqui em Filipenses 4, 6 e 7. Veja só, Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim: Não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, junto com agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus. E a paz de Deus, que está além de toda compreensão, guardará o seu coração e a sua mente por meio de Cristo Jesus. Então nós fazemos, assim como diz o texto, orações e súplicas. Nós podemos orar a Jeová sempre, pedindo ajuda para enfrentar os problemas. E com certeza Ele vai nos dar a paz de Deus. E essa paz que Deus nos dá vai ajudar a gente a não desanimar e não perder a alegria em qualquer momento difícil. Então a oração, junto com o alimento espiritual, vai dar pra gente sabedoria e também discernimento, que vai ajudar a gente a rejeitar ideias falsas, como por exemplo, a de que o dinheiro traz felicidade, o que é uma mentira. Gálatas 5:22 também diz que a alegria é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando a gente cuida da nossa necessidade espiritual, Jeová, Ele nos abençoa com seu Espírito Santo. E então nós podemos sentir mais alegria. Vamos ver agora o segundo princípio para aumentar a nossa alegria. E é andar no caminho da vida, conforme descrito aqui em Salmo 16, 11. Salmo 16, 11.
se todos acharam, diz assim: Tu me fazes conhecer o caminho da vida. Na tua presença, a abundante alegria, a felicidade está à tua direita para sempre. Então o texto nos fala sobre andar no caminho da vida. E o que significa o caminho da vida? Bom, significa reconhecer e obedecer às leis de Deus. Hoje, é bem comum as pessoas acharem normal coisas que Jeová não aprova, como, por exemplo, violência, imoralidade sexual, até drogas, e muitas religiões até acham normal esse tipo de coisa, não é verdade? Porém, Jesus nos disse lá em João 8,32, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E realmente, a verdade, ela nos liberta dessas atitudes, nos liberta de tudo que desagrada a Deus. Quando a gente anda no caminho de Deus e se aplica o que diz lá em Salmo 16:11, a gente se liberta de muito sofrimento, de vícios prejudiciais à saúde, de doenças transmissíveis, e também nos torna pessoas melhores. E, além disso, nos traz muita felicidade. Vamos ler Isaías 48, 17 e 18. Isaías 48, 17 e 18. Assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel. Eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho em que deve andar. Como seria bom se você prestasse atenção aos meus mandamentos, então a sua paz se tornaria como um rio, e a sua justiça como as ondas do mar. Então nós vemos aí que o próprio Jeová nos diz que ele sabe o que é melhor para a gente. E Jeová nos criou. Você não acha que realmente ele saberia o que é melhor para a gente? E ele sendo nosso Criador, não é justo que ele tenha o direito de dizer o que é certo e o que é errado? No entanto, Jeová ele não força ninguém a seguir o que ele diz. Pelo contrário, ele nos dá liberdade de escolha. No entanto, o único caminho que conduz à vida eterna é seguir o que ele diz. E esse é mais um motivo para a gente aplicar o princípio de Salmo 16:11. A gente fica feliz de saber que o que Jeová nos pede não é nada duro, difícil ou impossível de ser alcançado. Então, quando a gente anda no caminho de Jeová, nós somos muito mais felizes. O último ponto que queremos destacar encontra-se aqui em Apocalipse 21, 3 e 4, e é ter fé nas promessas para o futuro. Vamos ver só Apocalipse 21, 3 e 4. Então, ouvi uma voz alta do trono dizer: Veja, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro e nem dor. As coisas anteriores já passaram. Nesses versículos, nós vemos claramente que em breve Jeová vai acabar com as tristezas e com todos os motivos que causam ela. Você se lembra daqueles problemas que nós citamos no início? Bom, Jeová promete acabar com todos eles. Doenças, a Bíblia diz que nenhum habitante dirá, estou doente. Violência, Jeová promete. Eles transformarão as espadas em arados e não aprenderão mais a guerra. E quanto à pobreza? A Bíblia promete, não plantarão para outros comerem.
meus escolhidos tirarão pleno proveito do trabalho das suas mãos. Realmente não são promessas maravilhosas para o nosso futuro? Saber que em breve não existirá mais os problemas da humanidade, nem as tristezas. Quando a gente se lembra das promessas de Jeová, a gente sente esperança. E a esperança, ela nos ajuda a sentir verdadeira alegria. Quando a gente está junto aqui nas reuniões, nós desenvolvemos fé nas promessas da Bíblia. Caso você esteja nos visitando hoje e também queira conhecer um pouco melhor das promessas que a Bíblia faz para a gente, também queira sentir essa verdadeira alegria que vem de Jeová, peça para alguém presente aqui um curso da Bíblia. Você pode ter certeza que vai ser de muito proveito na sua vida. Então, relembrando o que nós vimos hoje. Primeiro, a gente aprendeu que a alegria de verdade, ela não é sentida a partir de coisas externas, mas sim vem de dentro do nosso coração. Então a gente viu que a alegria verdadeira, ela pode ser sentida mesmo em situações ruins, mesmo em tempos difíceis. Então nós vimos 3 princípios que nos ajudam a desenvolver a verdadeira alegria. Quem é alegre de coração tem sempre um banquete. A gente aprendeu que se tivermos um ponto de vista positivo com relação à nossa vida, então nós podemos ser felizes apesar de qualquer dificuldade. Nós aprendemos também, deem graças em todas as coisas, ou seja, mostrar gratidão, ser grato. E como a gente faz isso? Por orar a Jeová todos os dias, agradecendo as muitas bênçãos que Ele nos dá. Há mais felicidade em dar do que em receber. Quando ajudamos outras pessoas e a gente é generoso de coração, então nós podemos ser muito mais felizes. Também vimos 3 princípios que nos ajudam a aumentar ainda mais a nossa alegria. Felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual, ou seja, quando a gente alimenta a nossa espiritualidade por meio da leitura da Bíblia, oração e outros alimentos espirituais, então nós temos uma espiritualidade forte. E, como consequência, a gente tem mais alegria. Também vimos sobre o caminho da vida, ou seja, quando andamos no caminho de Jeová e fazemos o que Ele diz, então a gente é mais feliz e também se livra de muitas tristezas e muito sofrimento. E por fim, a gente viu que quando a gente desenvolve fé nas promessas de Jeová, a gente pode ter esperança, e a esperança nos ajuda a ter alegria. Irmãos, veja só o sentimento descrito aqui em Salmo 16, 8 e 9. Salmos 16, 8 e 9. Mantenho Jeová diante de mim constantemente. Nunca serei abalado, porque Ele está à minha direita. Por isso, meu coração se alegra, e meu inteiro ser está alegre, e eu vivo em segurança. Sim, então, nós podemos ter certeza que se nós seguirmos os princípios de Jeová e da Bíblia, nós vamos ter esse mesmo sentimento. O nosso inteiro ser vai estar alegre. Então, irmãos, vamos nos esforçar para ter sempre Jeová ao nosso lado, porque assim nós teremos muitos motivos para ter alegria, a verdadeira alegria, não só agora, como para todo o sempre.